Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 10 de dezembro. E olha, uma estudante de 12 anos sofreu ferimentos profundos após ser atacada por um cão da raça Pitbull no bairro Nova Esperança, em Rio Preto, enquanto se dirigia à escola. O incidente foi capturado por um celular de uma moradora que registrava a violência do ataque e a mobilização também de algumas pessoas para resgatar a vítima. As imagens mostram a adolescente já caída e sendo atacada pelo animal. Diversas pessoas, incluindo ocupantes de um veículo que passava pelo local, intervieram rapidamente para cessar o ataque e prestar socorro à menina. A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. Ela passou por uma cirurgia e recebeu também diversos pontos na perna e permanece internada, recebendo então atendimento especializado devido aos ferimentos profundos. Moradores ali do bairro afirmam que o dono do Pitbull estava presente no momento do ataque, ele viu a cena, mas teve medo também de ser atacado. E que não é a primeira vez que o cachorro ataca crianças que passam próximo à casa dele. Mesmo assim, ele é solto pelo dono para passear sem coleira. A Defesa Civil de Rio Preto já está investigando o caso para apurar a responsabilidade do tutor do Pitbull. E em Santa Fé do Sul, um casal viveu momentos de terror na noite de segunda-feira, quando foi alvo de um assalto à mão armada dentro da própria casa, localizada no bairro Coab 13. De acordo com um boletim de ocorrência, a ação criminosa foi cometida por dois homens armados que invadiram a casa e renderam as vítimas. Os criminosos agiram rapidamente, subtraindo diversos pertences do casal, como celulares, correntes de ouro e chave do carro. Para garantir a fuga, os assaltantes utilizaram fitas do tipo enforca-gato para amarrar as mãos e os pés das vítimas e, em seguida, trancaram o casal no banheiro da residência. Após a consumação do roubo e a imobilização das vítimas, os suspeitos fugiram do local. Até o momento, a polícia realiza buscas na região, mas os dois criminosos ainda não foram localizados. Durante a sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram 3 projetos em primeira discussão, todos do Executivo, sendo 2 deles em regime de urgência solicitado pela administração. Já na sessão extraordinária, um projeto foi aprovado em segunda discussão. Então, o primeiro item aprovado foi o PLC, que é um projeto de lei complementar 21 de 2025, que dispõe sobre os serviços funerários das necrópolis do município de Catanduva. Necrópolis são equipamentos urbanos de utilidade pública essencial, contendo edificações necessárias para a instalação e o funcionamento das atividades e serviços destinados ao sepultamento de cadáveres humanos. Também foi aprovado o projeto de lei 74/2025, que oferece auxílio alimentação de R$ 740 para os servidores públicos municipais. O documento foi aprovado em primeira discussão e retornará ao plenário em sessão extraordinária que será agendado pela Câmara. O pagamento do auxílio será feito em janeiro de 2026. E o terceiro projeto aprovado na sessão ordinária foi o PLC 24 de 2025, que autoriza a desafetação de diferentes áreas públicas do município, transformando-as em bens dominicais para fins de desenvolvimento empresarial, industrial, social, tecnológico, comercial, educacional e residencial. E já na sessão extraordinária, um único projeto foi discutido e votado, é o projeto de lei complementar 21 de 2025, que trata então dos serviços funerários das necrópolis de Catanduva. Desta vez, o projeto foi aprovado em segunda discussão. Pessoal da comunicação, por gentileza, colocar algumas imagens das ações do nosso mandato. Nós recebemos na última quinta-feira a deputada Juliana Cardoso, esteve aqui em Catanduva, deputada federal. Nós visitamos o Hospital de Câncer Emílio Carlos, onde a deputada fez a destinação de uma emenda de R$100 mil. Eu quero desde já agradecer a toda a equipe de assessoria e também ao Júlio, que trabalha com
a captação de recursos, né? Conhecemos ali toda a instalação. Foi um momento muito importante, né, para aproximar também, já que a deputada tem uma atuação bastante evidente também dentro da Comissão de Saúde. Nós visitamos também o Instituto Federal, o campus de Catanduva, né, conhecendo ali um pouco dos laboratórios, das salas de aula, dos cursos. Fomos muito bem recebidas pelo diretor professor Murilo, pelo professor Vitor, no qual nós agradecemos também a gentileza. O nosso coordenador de macro, Castro, também esteve nos acompanhando, né? Foi um momento bastante importante também, dadas as parcerias que nós temos com o Instituto Federal. Depois nós tivemos uma conversa com lideranças e representantes, né, de vários integrantes e de movimentos e coletivos sociais aqui da nossa cidade, para que a deputada pudesse ouvir, né, as demandas que poderiam ser tratadas a nível federal, aquilo que de dificuldades, né, que poderiam ser transformadas em ações, em políticas públicas que cheguem aqui no nosso município. E encerramos o dia com uma agenda lá em São José do Rio Preto, na posse da nova gerente regional do INSS, a Tânia, que também fomos muito bem recebidas. Então, agradecer ao nosso gabinete, a todos que estiveram acompanhando essa agenda da deputada, que é tão importante, fortalecendo o trabalho com a destinação dessa emenda para o Hospital Emílio Carlos. No sábado também, presidente, estive presente com o ministro Alexandre Padilha, conversamos sobre o programa Mais Especialistas, né, que foi divulgado para todo o país, reforçamos também o nosso compromisso com essa pauta que vem sendo tão debatida aqui na nossa cidade, sobre as fragilidades, né, da saúde, do qual nós acompanhamos. Então, agora o nosso mandato se compromete ainda mais, levamos algumas questões para o deputado, para o ministro, né, Alexandre Padilha. Então, foi um momento bastante importante. Eu destaco aqui também, presidente, um momento bastante importante do nosso diálogo, onde nós falamos sobre os serviços de teleconsulta, inclusive foi pauta do diálogo também com o Emílio Carlos, né, uma iniciativa que vai trazer uma redução de filas muito importante, né, nos atendimentos de consultas. Então, nós esperamos que em breve, né, esse serviço seja anunciado aqui para a nossa cidade, para a região. Grande satisfação que a gente está aqui falando com vocês sobre assuntos que eu acho de muita importância. Primeiro, essa semana nós estivemos visitando... Antes disso, né, a gente se sensibilizou muito com o feminicídio que houve em Catanduva. A gente sempre acha que isso ocorre nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mas você vê que na nossa cidade, infelizmente, essas coisas acontecem. Estou de acordo com a vereadora Thaís, que me antecedeu, e nós devemos nos unir, cada um dar uma participação de orientação às pessoas para que isso nunca mais ocorra, que é um crime bárbaro e totalmente sem sentido, né? Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, sem dúvida teria pena de morte a pessoa que faz isso, né? No Brasil essa lei não existe, mas prisão por muitos anos fora da sociedade e com todas as suas consequências. Outro assunto que eu queria falar hoje, que eu acho também interessante, é que nós estivemos visitando a UPA, e tivemos lá com a Beatriz, o Nelson, que é o diretor, e também com o Adriano, o secretário, né, da Saúde. E eles estão muito animados, porque vai ser feito... Houve uma mudança na gestão da UPA. Inclusive, essa mudança, eu estive lá participando, está tendo reuniões de treinamento para os enfermeiros, hoje teve reunião de treinamento para os médicos, fazer com que a coisa se torne mais profissional no atendimento da UPA. Então, a gente tem esperança que a nossa UPA de Catanduva, se Deus quiser, melhore, né? Outro assunto também que eu poderia deixar de trazer para vocês aqui é sobre o Hospital São Domingos. O Hospital São Domingos é um hospital, ao meu ver, um hospital muito bem equipado, né? Tenho grandes recordações de lá por ser tratado na UTI de lá e realmente salvado minha vida, né? E o hospital está super atualizado, sempre com os equipamentos de primeira linha, né? Temos até já o robô lá, tem o robô Rafael, é um robozinho que foi adquirido, que ajuda muito o desenvolvimento lá. E nós estamos contentes porque houve aquisição de grandes equipamentos, não tanto só na área da maternidade, né? Como também na área da UTI e no atendimento próprio aos pacientes no pronto-socorro.
Eu acredito que eu admiro muito a administração do Hospital São Domingos, principalmente porque lá não se recebe verbas, né? Por exemplo, a Fundação Padre Albino, todo mundo pode dar verba lá, deputado federal, estadual, governo. Já a Unimed não, é uma entidade que tem que se manter com as próprias pernas, né? Então eu admiro muito aos gestores da Unimed. Eles fazem a administração na raça mesmo e com qualidade. E a última lembrança que eu acho conveniente que se fale, né? É que agora, esse mês, o dezembro, é chamado pela medicina como dezembro laranja. O dezembro laranja é dedicado à conscientização, prevenção e tratamento de cânceres de pele. Aos nobres vereadores, a todos que estão na galeria, a GCM que nos acompanha, nossos amigos, muito obrigado. Todas as vezes que vocês estão aqui, nós nos sentimos muito mais seguros. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer nessa minha última, provavelmente a última fala do ano. É um ano de muito desafio para mim, presidente, de muito aprendizado, de muito desafio, de ganhos e percas. Eu ainda preciso fazer um resumo de tudo que aconteceu na minha vida, para mim saber e entender o que Deus quer que eu faça com tudo isso que eu adquiri nesse ano. Mas se tem uma palavra que eu possa expressar nessa tribuna é gratidão, porque estar aqui representando uma cidade, um povo, é sinal de credibilidade, de confiança. Então eu agradeço as pessoas que depositaram essa confiança em mim e cada um de vocês como vereadores. Nós carregamos nos nossos ombros uma responsabilidade muito grande e nós temos ainda praticamente 3 anos ainda para lutar por uma cidade, discutir ideias como o Dr. Simval disse. Então a minha expressão aqui é gratidão, e não somente a todos que acreditaram, mas também aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que estão aqui, a todos, independente de partido, de discussão de ideias. A gente aprende muito aqui, a gente sabe que depois de uma discussão acalorada, a gente pode procurar entender a dor um do outro e estar sempre à disposição. Então, eu estar aqui hoje, eu quero expressar a minha gratidão pelo aprendizado, estar junto com 2 ex-presidentes de Câmara, o Marcos Cripa, presidente da Câmara e também já por vários mandatos. Eu aprendo com cada um de vocês, com as histórias, aqueles que são novatos como eu, e a cada dia a gente procura aprender e colocar tudo para fora o nosso melhor. O que eu tenho feito aqui, procurado fazer, é colocar para fora o meu melhor, e eu quero dizer a vocês, amigos vereadores, que eu estou à disposição sempre com o meu gabinete, as portas abertas, para poder discutir ideia, e se eu não puder ajudar, eu vou procurar ao máximo não atrapalhar. É claro que nós temos as nossas lutas de ideias, de combate a muita coisa, que a gente vai discutir, mas o que vale muito é aquilo que Deus, Ele sonda o coração de cada um e sabe que não tem maldade quando a gente sai dessas portas para fora. Eu quero aqui também expressar minha indignação, aquilo que foi aqui já falado pela vereadora Thaís Braz e pelo também vereador Dr. Simval, pelo acontecimento desses dias aqui na nossa cidade de um feminicídio. Um demônio desse que dá uma paulada na cabeça de uma mulher até levar à morte, eu não sei que tipo de palavra eu posso expressar, sendo aqui representando talvez uma religião, um povo. Até mesmo que recentemente nós falamos aqui nessa tribuna, uma pessoa que arrasta uma mulher por quilômetros. Eu cheguei a ver esse vídeo e fiquei horrorizado. Então acho que isso aí não é um ser humano, só pode ser eu não sei nem que nome eu daria para um tipo de pessoa dessa, e não sei nem como expressar esse tipo de situação. Aqui presente, gostaria também que fosse registrado em ata a presença do Júlio César, que é da captação de recursos da Fundação Padre Albino. Já citei o nome dele aqui várias vezes na tribuna, elogiando o trabalho dele. E, presidente, eu subi aqui hoje para fazer uma prestação de contas sobre o meu mandato, mas antes de iniciar o meu trabalho, eu queria expor algo da minha vida pessoal para combater, na verdade não é combater a palavra que eu gostaria de usar, mas é que eu não encontro outra. O que o pastor Júlio falou, nós estamos aqui para aprender, né, uns com os outros, e eu acho que um homem nunca vai conseguir falar
sobre a situação de uma mulher melhor do que uma própria mulher. Então, assim, quando a gente fala que não é a favor de leis que sejam favoráveis ao que a mulher fala, é por isso que eu venho trazer à tona essa situação, que eu tenho certeza que se minha mãe estiver assistindo, ela vai ficar emocionada, e não no sentido positivo da palavra, ela vai ficar emocionada de uma maneira triste, de ouvir eu trazer isso à tona para vocês. Inclusive, eu já falei outras vezes aqui que mulher ela tem que ficar se provando. Então, não é do meu agrado trazer isso para vocês, mas é uma forma de expor para o vereador e da gente aprender juntos, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu morava num sítio. E nesse sítio, eu senti que a janela do banheiro onde eu tomava banho era muito alta. E mesmo assim, eu senti que eu estava sendo observada. Quando eu olhei para cima, eu observei um dos meninos que trabalhavam lá no sítio. Ele tinha 15 anos de idade e eu 8. E eu percebi que ele estava me observando tomar banho. Eu saí de lá com as pernas trêmulas. Eu saí de lá chorando, gritando, desesperada, e falei para minha mãe, falei para o meu pai, que era vivo na época, falei para os meus tios, eu pedi apoio, eu pedi proteção, eu pedi ajuda para todo mundo, e a única pessoa que acreditou em mim foi a minha mãe. O meu pai, por mais qualidades, eu acho que eu já falei do meu pai para várias pessoas aqui, eu não aceito que falem mal dele, ele era um ótimo homem, um ótimo pai, mas ainda assim, quando eu falei com ele não acreditou em mim. Então, sim, nós precisamos, sim, de políticas públicas e de leis que favoreçam, sim, as falas das mulheres, principalmente, porque nessa situação eu fiquei desprotegida, não acreditaram em mim, mas graças a Deus, que Deus provou a verdade, porque ele saiu de lá correndo e deixou a escada lá. Então, graças ali, eu consegui provar que o que eu estava falando era verdade. Mas se ele não tivesse tido o descuido de deixar a escada, eu teria sido como uma menina de 8 anos que estava mentindo. E, infelizmente, ali não foi a única situação de abuso pela qual eu passei. Então, sim, temos que educar os nossos homens, os nossos meninos, para que eles cresçam e se tornem homens. E temos, sim, que estarmos sempre do lado das mulheres. Mas agora, retornando para a minha fala principal. Vereadora. Uma parte. Primeiro, minha solidariedade a você, né, enquanto mulher, porque também sou uma sobrevivente de relacionamento abusivo. Então, quando a gente passa por situações como essa, a gente tem que recolher um pouco da nossa dor e transformar isso em luta. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos acompanha, o GCM sempre presente conosco. Queria agradecer aqui também o Júlio, na pessoa dele e toda a Fundação Padre Albino, pelo belo trabalho. Muito obrigado. Queria falar para a população, né? Hoje é nossa última sessão ordinária, e também queria aqui agradecer a presença, né, o companheirismo de cada nobre edil, cada vereador, vereadora, trabalhar junto, né? Como o doutor Simval falou, o pastor Júlio, cada vereador num setor, né? Isso é bom, esse mix, cada um num setor para representar toda a população. Então, isso é importante, as diversas demandas que aparecem para nós todos os dias. Então, isso é parlamento. Um parlamento é isso, né, doutor Simval? De ideias, de opiniões, cada um tem um trabalho que é mais profissional naquela área. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, agradecer todo o secretariado, que sem eles a gente não consegue também fazer um bom trabalho, né, pela parceria que nós temos. E dizer também que é a última sessão, mas o nosso trabalho ele continua, né? O trabalho do vereador, ele continua, e o vereador é vereador 24 horas, durante todo o dia, durante a noite. Nós temos as demandas. Então, o meu gabinete, eu quero dizer para você, munícipe, que vai estar aberto normal. A gente só para mesmo nos pontos facultativos, vai parar só no Natal, no Ano Novo, mas nosso gabinete trabalha normalmente, o vereador trabalha normalmente todo o recesso, só não tem as sessões, mas o trabalho do vereador, ele continua 24 horas por dia praticamente, né? Então, você que precisa de alguma informação, de alguma ajuda, o meu gabinete vai estar funcionando normalmente, como de todos os vereadores aqui. Então, o vereador trabalha bastante. E, então, eu queria mandar um abraço a todos.
E o governo federal lançou oficialmente nesta terça-feira o aplicativo CNH do Brasil, que substituirá a atual carteira digital de trânsito. A novidade foi apresentada em evento no Palácio do Planalto e está diretamente ligada à implementação das novas regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O principal objetivo das mudanças, segundo o governo, é desburocratizar e baratear o processo de habilitação no país, facilitando o acesso ao documento para milhões de brasileiros. Entre os principais pontos de mudança, destacam-se o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas, contendo e assim um teórico gratuito e online. Todo o material do curso teórico será disponibilizado gratuitamente no aplicativo CNH do Brasil e no site do Ministério dos Transportes, eliminando a exigência de carga horária mínima presencial. Além da flexibilidade nas aulas práticas, a carga horária mínima de aulas práticas cai de 20 para apenas 2 horas. O aluno poderá optar por fazer as aulas com uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran, podendo inclusive usar o próprio veículo para aprendizado prático, desde que o instrutor esteja presente e o veículo atenda às normas de segurança. E Catanduva consolidou seu compromisso com a sustentabilidade ao ser certificada no prestigiado programa Município Verde Azul. O município alcançou uma nota notável de 90 pontos, de um máximo de 100, garantindo assim o 9º lugar entre as 56 cidades que compõem o Grupo 4, faixa que engloba municípios com população entre 100 mil e 499 mil habitantes. A cerimônia, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, foi realizada nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e o desempenho de Catanduva foi alçado por um conjunto de ações contínuas em eixos cruciais para a sustentabilidade, incluindo arborização urbana, manejo de resíduos sólidos, conservação da água, educação ambiental, proteção da biodiversidade e governança ambiental. E a Prefeitura de Itajobi está na fase final de uma série de obras e reformas estratégicas que representam um investimento significativo e que em breve estarão disponíveis para a população. Uma das entregas mais aguardadas é no setor educacional, a sala SESI Maker, que já está pronta e com inauguração prevista para breve. Este novo espaço é um laboratório educacional moderno, desenhado para estimular a criatividade e a inovação entre os alunos da rede municipal de Itajobi. A sala Maker é equipada com tecnologias de ponta, incluindo impressoras 3D, permitindo aos alunos transformar ideias digitais em protótipos físicos. Tem também kits de robótica envolvendo os estudantes em projetos práticos de programação e engenharia, e ainda contém ferramentas e materiais especiais. O Laboratório Maker representa um salto na metodologia de ensino, preparando os jovens para os desafios do futuro. Aqui é um espaço para eles terem contato com a tecnologia, tanto impressora 3D, máquina corte a laser, desenvolver os projetos educacionais. Então, junto com o professor, a gente vai desenvolver uma proposta que tem o fundamento pedagógico, para eles saírem um pouco da sala de aula, daquele ambiente que eles já estão acostumados, e terem um contato com uma metodologia um pouco diferente, onde ele é o protagonista da educação dele, consegue colocar a mão na massa, desenvolver projetos e aprender de uma forma um pouco mais diferente. E o prefeito Paquinho esteve ontem lá na sala Maker, instalada na DEMEC, para ver de perto as novidades e as instalações. A nova sala será inaugurada em breve para que o espaço comece a funcionar e beneficie os alunos já no início do ano letivo de 2026, integrando a tecnologia e a inovação no currículo da rede municipal. O Laboratório Maker reforça o compromisso da administração em garantir educação de qualidade e alinhada com as demandas do mercado contemporâneo.
E o Fundo Social de Solidariedade de Catanduva encerrou a campanha Lençol Amigo, que mobilizou a população em um gesto coletivo de empatia e cuidado. Ao todo, foram arrecadados aproximadamente 500 peças entre lençóis de solteiro e casal, toalhas e fronhas, todas em bom estado de conservação, incluindo diversas peças novas. Com o material arrecadado, o Fundo Social montou cerca de 150 kits completos, compostos por lençol, fronha e toalha, que agora serão entregues às pessoas acamadas em situação de vulnerabilidade social. E a distribuição será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes que atuam no atendimento domiciliar. E olha, quem ainda quiser colaborar pode continuar ajudando. Doações de lençóis e toalhas ainda podem ser entregues na sede do Fundo Social, localizada na Avenida São José do Rio Pardo, ao lado da entrada principal do conjunto esportivo do Parque Iracema. E o telefone é o 3523-3317. O Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.